Aula 14, matrizes. Matriz é uma tabela de elementos dispostos ordenadamente em linhas e colunas. Bom, linhas horizontais, ok? Linha sempre a gente olha na horizontal e colunas na vertical, ok? Então, ó, o que significa A11? Linha 1, então o primeiro elemento então é linha. E coluna 1. Ó, linha 1, coluna 1. Aqui, linha 1, coluna 2. Ó, linha 1, coluna 2. E aqui, chegando até o N colunas, ok? Linha 1, N coluna. O próximo, linha 2, tá vendo? Coluna 1, linha 2, coluna 2. Linha 2, N coluna. Chegando aqui nessa parte aqui final, elemento, linha M, coluna 1, tá? Linha M, coluna 2, até linha M, coluna N. Então, a ordem dessa matriz aqui, genérica, é uma matriz M vezes N. Ou seja, ela tem M linhas, ó, M linhas por N colunas. Tá legal? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, ela é dita uma matriz quadrada. E outra coisa que é muito importante, diagonal principal. Tá? A diagonal principal, no caso aqui, eu não vou atingir nem o MN, porque eu não posso dizer que eles são iguais, né? Mas a diagonal principal, ó, sempre que o número de linhas, a ordem aqui é igual ao número de colunas, A11, A22, A33, A44 e por aí vai. Tá legal? Então, eu tenho a diagonal principal. Ok? Gravou? Tranquilo, né? Essa outra diagonal aqui que passa cruzando com o elemento principal aqui do repetitivo da diagonal principal, poderia ser aqui o A22, poderia ser o A33, o A44, depende da matriz, tá? Essa outra diagonal que faz cruzando no sentido contrário da diagonal principal é a diagonal secundária. Só para efeito de entendimento, tá? Vamos aqui observar agora alguns casos de matrizes, alguns tipos. Matriz retangular, ó, ela vai realmente identificar um retângulo, tá? Eu vou ter o número de linhas diferente do número de colunas, beleza? Ó, eu tenho quantas linhas? Uma linha, duas linhas. Quantas colunas? Uma, duas, três colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. Sempre vai ser assim? Sempre. E, geralmente, coloca-se o elemento AIJ. Linhas, colunas. Ou também pode aparecer elemento MN. Vou fazer melhor aqui, ó. MN. Tanto faz, tá? Então, o que você tem que saber? Que o primeiro elemento é linha e o segundo elemento, coluna. Tá? Matriz quadrada. O que diz a matriz quadrada? Olha, linha, linha, linha. Coluna, coluna, coluna. Então, ó, o número de linhas, 3. Número de colunas, 3. Sempre que o número de linhas for igual ao número de colunas, a matriz é quadrada. Valeu? Aqui, ó, a minha diagonal principal. Olha lá. Aqui eu tenho a diagonal principal. Porque é uma matriz quadrada. E a matriz retangular? Não temos. Por isso que aqui eu já ia cometendo esse equívoco, né? Porque aqui a gente fez uma matriz genérica. Tá legal? Aqui eu não tenho a diagonal principal. Então, a matriz retangular não tem diagonal principal. A diagonal principal a gente encontra na matriz quadrada. Ok? Quem é o A11? É o 4. Quem é o A22? É o 0. Quem é o A33? É o 9.
tá? E aqui estaria minha diagonal secundária, tá? Bem tranquilo, né? Vamos passar adiante aí. Matriz diagonal. Vamos lá. O que vem a ser uma matriz diagonal? Ó, ela é quadrada e os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. O que é minha diagonal principal? São esses elementos aqui, ó. E para ser uma diagonal principal, eu tenho diagonal principal em matriz quadrada. Tá aqui. Repara que os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Opa, então aqui tem um errinho, ó. Vamos tirar esse 5 daqui que saiu errado. Ó, não pertence à diagonal principal, são nulos. Aqui tá certo, tá vendo? Então aqui vamos tirar esse 5 aqui que estava errado, beleza? Matriz diagonal, tá aqui. Só tem elementos que têm valores na diagonal principal, tá? Ela é quadrada e os elementos não pertencem à diagonal principal. E os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos, valeu? Matriz identidade, olha lá, muito importante. É uma matriz diagonal. Aqui eu coloquei uma matriz 2 por 2, tá? Diagonal aqui, ó. Cujos elementos da diagonal principais são 1. Então, sempre que aparecer uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal é 1, você está diante de uma matriz identidade, tá? Ela vai ser muito importante para a gente trabalhar matriz inversa. Matriz triangular. Repare que são vários tipos, a gente é só para tomar ideia de como é que aparecem esses tipos aí para a gente. Porque um exercício falando o tipo de matriz, você já tem uma ideia de como tem que agir, tá? Matriz triangular, matriz quadrada, em que os elementos de um mesmo lado da diagonal principal são nulos. Ó, aqui, ó. Esses elementos aqui são nulos. Então, é uma matriz triangular. É uma matriz triangular o quê? Inferior, porque os valores estão aqui embaixo, ó. Embaixo de quem? Da minha diagonal principal, tá? Beleza? Aqui nesse caso, ó, o que acontece? É uma matriz triangular, o quê? Superior, porque aqui está a minha diagonal principal e os valores estão acima da diagonal principal. Então, ela é superior. Superior, os valores estão acima da diagonal principal. Inferior, os valores estão abaixo da diagonal principal. Valeu? Matrizes iguais. Quando é que as matrizes são iguais? Elementos de mesma ordem são iguais. Vamos prestar atenção aqui, ó. Uma matriz aqui, 2, 1, menos 3, 4. Eu tenho uma matriz 2 por 2. Aí, se aparecesse isso aqui, elas são iguais. X, Y, Z, W. Se afirmar que elas são iguais, o que você vai ter certeza? Que o X é 2, que o Y é 1, que o Z é menos 3 e que o W é 4. Tá legal? Elementos de mesma ordem são iguais. Valeu? Aqui é a diagonal principal, ó, 2 e 4. Aqui é a diagonal principal, 2 e 4, que é X e W. Tranquilo? Vamos lá passar adiante. O que vem a ser uma matriz oposta? Uma matriz oposta. Seja a matriz A, aqui é a matriz A, ó. A oposta de A é a matriz menos A. Ó, oposta de A é menos A. Elementos de mesma ordem são simétricos. Olha bem, esse aqui é o A1, 1. Olha o A1, 1 aqui, menos 2. Eles não são simétricos? 2 menos 2. 0. 0 é origem. Então, aqui é 0. Beleza? Elemento, aqui, 2, 1. Ó,
linha 2, coluna 1. Aqui, linha 2, coluna 1. Olha lá, menos 5 mais 5 são simétricos ou opostos, tá? Então, a matriz oposta tem que acontecer isso. Elementos de mesma ordem são simétricos. 8, olha aqui, menos 8. Elemento, quem é? 2, 2. Olha bem, 8 menos 8. Tá legal? Matriz transposta. Isso é muito importante e a gente tem que fixar essas propriedadezinhas delas aqui, ó. Importantíssimo. Linhas viram colunas e colunas viram linhas. Vamos entender o que é isso. Aqui está a matriz A, 4 menos 1, 9, 7, 8, 9. É uma matriz 2, 2 linhas, 3 colunas. Ó, 2 por 3. Repara, a primeira linha vai virar a primeira coluna da minha transposta. E como é que se escreve a minha transposta? A e tem um Tzinho aqui em cima dela, como se fosse um expoente. Tá legal? A minha segunda linha vai virar a minha segunda coluna. Repara que a ordem aqui inverte. A ordem da matriz A era 2 por 3. Passou a ser o quê? 3 por 2. Olha lá. Importantíssimo, matriz transposta. A ordem da transposta é inversa da matriz dada. Olha bem, a gente já comentou. Tá legal? Essas propriedadezinhas aqui. Vamos entender 4 propriedades importantes para a gente saber aplicar e saber ganhar tempo aí no exercício. Vamos lá. A transposta da matriz transposta volta a ser a matriz dada. Tá legal? Você já tem a transposta de A. Faz a transposta da transposta, volta a ser a matriz A. Pode treinar aqui no exemplo se quiser. Quando você tem aqui uma soma, matriz A mais a matriz B, a transposta dessa soma é a transposta de A mais a transposta de B. Tá? Bem tranquilo, né? K é uma constante, é um valor constante qualquer. K vezes a matriz A, ó, a transposta de K vezes a matriz A é igual a K, essa constante, vezes a transposta de A. Então, repara que isso aqui é importantíssimo a gente saber aplicar para algum exercício aí de conceitos, tá? Item 4. A transposta do produto de A vezes B é igual a transposta de B, nesta ordem, olha bem, vezes a transposta de A. Então, cuidado. Olha a ordem que vem, tá? Daqui para lá. Transposta de B vezes transposta de A. Ok? Matriz simétrica. O que vem a ser uma matriz simétrica? Olha, eu tenho aqui uma matriz A. Então, ela é simétrica se e somente se ela for igual à transposta dela. Olha bem. Matriz A. 2 por 2, ó. 2 linhas, 2 colunas. Vamos fazer a transposta dela, ó. 2 menos 4, ó. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Então, a matriz A é igual à transposta de A. Então, ela é uma matriz simétrica. Só poderá ser simétrica se for quadrada. Tá? Se ela é uma matriz quadrada, ela tem diagonal principal. Vamos gravar isso aí. Valeu? Muita teoriazinha, mas é importante você saber o que é uma matriz transposta, o que é uma matriz simétrica, o que é uma matriz inversa, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Matriz antissimétrica. Olha bem, o que vem a ser uma matriz antissimétrica? Seja dada a matriz A, ela é antissimétrica se ela for igual a oposta da transposta. O que acontecia com a simétrica? Ó, a simétrica era igual à transposta dela. Agora aqui, ó, antissimétrica, ela é igual à oposta da transposta. Só poderá ser simétrica se for quadrada. Tá legal? Uma matriz idempotente. Opa, que palavrão é esse? É quando você tem que uma matriz multiplicado por ela mesmo é igual a ela. Caramba, interessante, né? Idempotente.
A matriz, quando multiplicada por ela mesma, der ela mesma, ela é uma matriz idempotente, tá? Matriz inversa. Olha lá. A matriz dada A vezes a sua inversa. Ó, inversa. Apareceu aqui esse sinal negativo, menos 1. É igualzinho função inversa, tá? O símbolo, a simbologia aqui para a gente entender legal. Então, ó, A vezes a inversa de A vai dar identidade. Quem é a matriz identidade? Aqui eu vou fazer uma matriz identidade só para simbolizar, ó, 1, 0, 0, 1. Estou fazendo a matriz 2 por 2, tá, galera? Então, sempre vai ser uma matriz identidade quando a diagonal principal dela for 1. É uma matriz o quê? Diagonal, não é? Tá legal? Matriz inversa, então, o que tem que gravar? Grava esse conceitozinho aqui interessante. E a gente, no final aqui, vai ver como calcular a matriz inversa, a matriz 2 por 2. Propriedade da inversa também, ó. Viu que a transposta tem propriedades e aqui a matriz inversa também tem, ó. Olha lá, 3 propriedadezinhas importantes. A inversa da inversa, olha bem, a inversa da inversa volta a ser a matriz dada, matriz A. Aqui, mesma situação lá da transposta, ó. A inversa do produto de A vezes B é a inversa de B vezes a inversa de A. Então, grava essa sequência, mesma coisa da transposta. A inversa da transposta de A é igual à transposta da inversa. Olha só que interessante, viu? Tá legal? É bom depois treinar com alguns exemplos para chegar a essas conclusões. Qualquer coisa, manda dúvida no privado aí, tá? Uma nota muito importante aqui também, mas que quase não cai para vocês, mas geralmente em outros concursos militares e bons vestibulares, FUVEST, Unicamp, eles cobram muito. Traço de uma matriz. Traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada. Então, ó, é a soma dos elementos da diagonal principal. Soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz dada. Importantíssimo, tá? Cálculo da inversa 2 por 2. Veja bem, o que eu teria que fazer para fazer esse cálculo aqui? Eu teria que pegar essa matriz, tá? Multiplicar, no caso, pela uma outra matriz aqui que eu chamaria de inversa. Se é 2 por 2, eu teria que fazer uma matriz aqui genérica, chamando aqui de A, B, C e D, né? Fazer esse produto e que desse a matriz, aqui no caso, ó, 2 por 2 identidade. Então, eu iria cair no sistema, ia dar um trabalhão danado. Então, eu vou lembrar vocês aqui, ou ensinar, para quem não sabe ainda, da gente fazer o determinante dessa matriz aqui. Olha bem, qual é o determinante dessa matriz? O que é determinante? Primeiro que determinante sempre vem entre barras, tá, galera? Eu vou colocar aqui uma barrinha, então, para a gente simbolizar, ó, tá? Matriz vem entre colchetes ou entre chaves, ou entre parênteses, mas determinante é barra. A barra não tem esse colchetezinho aqui não, tá legal? Então, ó, o que vem a ser o determinante de uma matriz quadrada, tá? Principalmente a 2 por 2, ó. É o produto da diagonal principal, ó, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos o produto da diagonal secundária, ó, menos 5, tá aqui, menos 6. Então, o determinante, a gente chama de det, vai ser menos 6, menos 5. Então, esse determinante vai dar menos 6 mais 5. Esse determinante vai dar menos 1. Olha aí. Tranquilo? Agora, para eu chegar na inversa, eu vou pegar essa matriz aqui, que eu achei o determinante dela, e vou multiplicar toda ela por menos 1. Tá? Então, esse é o segundo passo. Multiplicando aqui, ó, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 5 vezes menos 1, 5. Menos 1 vezes menos 3, 3. Tá legal? Então, o que eu fiz? Achei o determinante, multipliquei toda a matriz aqui pelo determinante.
Agora, o segundo passo aqui, eu vou inverter a diagonal principal. Vamos inverter a diagonal principal. O menos 2 vem para cá para o lugar do 3 e o 3 vai para o lugar do menos 2. Vai ficar 3 menos 2. E o que eu faço com a diagonal secundária? Eu troco o sinal dela. Aqui é menos 1, vai passar a ser positivo. Tá? Aqui é 5, vai passar a ser negativo. Aí é a inversa. Essa é a inversa. Acabou o problema. Tá legal? Bem rapidinho você faz. Se você fosse fazer do outro processo, você ia perder muito tempo e você iria cair num sisteminha aí. Valeu? Vamos lá, galera?